esteve aqui no domingo? Quem não esteve aqui domingo? Amém. Glória a Deus, gente, foi bom demais. E quem que não veio aqui, não levanta a mão, tá? Já assistiu a ministração de domingo? Só os crentes faca na caveira, né? E depois corta isso. Amém. Vocês estão bem? Amém. Aleluia, Deus é bom. Eu quero começar. Quem lembra que o pastor pediu para nós lermos esse livro? Amém. Todo mundo lembra, né? Gente, eu já estou ouvindo pela 4ª vez isso daqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, assim, estou sendo bem, tipo, quebrada lendo esse livro. Mas eu também estou sendo muito edificada, né, em busca de Timóteo. Nós temos visto ao longo dessas ministrações. A Cássia falou sobre nós não considerarmos algumas coisas que parecem comuns, porque nós já ouvimos muito. Aí veio o pastor Zenilton, fez uma dobradinha, deu uma sacudida na gente. A Michela falou sobre identidade, o quão é importante nós sabermos quem nós somos. Aí veio a maravilhosa Suzy. Ai, meu Deus, falando sobre o corpo. Você tem noção do quanto você é importante no corpo de Cristo? Às vezes nós lembramos que Deus nos ama, porque Ele morreu na cruz por nós, e a gente fala até, eu sei, né? Porque Ele se entregou por amor, né? E Ele deu a sua própria vida por nós. Mas não acaba só aí. Existe algo que eu e você fomos chamados para fazer. E quando nós estamos em uma igreja local, nós temos algo muito importante para fazermos. E a gente não pode desconsiderar aquilo que nós fazemos, como a Suzy mesmo falou. Amém? E aí o pastor veio domingo, e se você não estava aqui, eu vou lembrar você, mas se você estava, eu vou lembrar de novo. Ele fez 3 perguntas, não foi isso? Ele fez 3 perguntas. Quem aqui tem clareza do que Deus tem para a sua vida nesse tempo para fazer? E aí ele fez, e quantos têm clareza que estar aqui faz parte do propósito? E aí ele abriu uma outra pergunta. Na verdade, ele falou, né? Tá, se você tem... Ele pediu para... Até as pessoas foram expostas, né? Você se expôs mesmo, e você... eu tenho clareza, eu sei que é esse tempo, né? E aí ele falou assim, se alguém chegasse para você e dissesse, eu tenho aqui 100 milhões, e eu quero que você vá morar nos Estados Unidos, e lá tem uma casa para você não vai precisar fazer nada, eu só vou te entregar os 100 milhões e você vai precisar morar lá. Você iria? E aí, né? Aí ele continuou, é diferente, né? Muda um pouco a história. Mas isso diz muita coisa. Isso quer dizer que, para nós, o nosso propósito tem um preço. E estamos dispostos a negociar o nosso propósito. E isso é muito sério. O que me assusta é ter tantas pessoas dentro da igreja perdidas. Eu não sei você, mas como eu já estava lendo Em Busca de Timóteo, já estava revendo, Deus já tinha falado comigo algumas coisas. Só que no domingo foi algo muito sério. Porque se nós temos clareza, se nós temos a certeza, por que mudaria se alguém tentasse nos comprar? Na verdade, não tentaria comprar. Nós nos venderíamos.
E sabe, quando eu fui para Barcarena, eu fui para uma das viagens, e Barcarena está muito bonito. Lá eu teria uma vida muito melhor. Não ia pagar aluguel, ia poder abrir a nossa empresa muito tranquila. E muitos outros benefícios nós teríamos. E sabe, queridos, quando eu via tudo aquilo, eu só me lembrava de uma coisa. Mas o meu lugar não é aqui. Raider, você ficou balanceada? Não. Eu não fiquei. De todo o meu coração, Deus sabe. Tanto que eu perguntei para o Senhor, Senhor, eu estou assim porque eu estou desdenhando da cidade e não quero voltar. O meu coração não estava lá. E uau, eu revendo Em Busca de Timóteo, e eu estava maravilhada com a minha posição hoje de ter amadurecido em muitas coisas. Mas teve algo. Sabe, às vezes nós não concordamos, nós não fazemos aquilo. Deixa eu me organizar aqui para me falar direito. Às vezes, nós concordamos com Deus no que Ele está falando conosco. Nós aceitamos, mas nós podemos ter uma conexão com alguém em que a gente deixa que essa pessoa vá fazer algo e a gente concorda com isso. E aí eu gostaria que você abrisse, por gentileza. Eu já vou falar qual é o tema da ministração, amém? Aleluia, Deus é bom. Mas antes, você pode abrir lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do 22, que diz o seguinte, do 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Hoje eu vou falar sobre fidelidade, sobre lealdade. Eu sou uma pessoa leal e fiel? Agora eu é que vou fazer as perguntas, amém? Aleluia! Eu estou sendo fiel e leal ao que Deus confiou em minhas mãos? Para um pouquinho para pensar nisso. Eu estou sendo fiel e leal ao que Deus confiou em minhas mãos? Eu sou leal e fiel à palavra de Deus? E a terceira, quanto à minha liderança e liderados, eu sou leal e fiel? Quando nós lemos o texto sobre o fruto do Espírito, a gente vê que fidelidade é uma atitude, uma ação que nós temos. E tem a ver também com nós exercitarmos esse fruto. Quem já fez o rema sabe que não é o Espírito Santo que faz isso, que somos nós que exercitamos o fruto de fidelidade. Então, eu e você que exercitamos isso. Eu e você que paramos para ver o que precisa ser ajustado, onde a minha fidelidade não está de acordo com a palavra de Deus. E aí, fidelidade e lealdade são qualidades essenciais para um cristão. É o que Deus espera de mim e de você. Que nós sejamos leal e fiel. A fidelidade aparece como um fruto do Espírito, mostrando que nasce de um coração que está conectado com Deus, de alguém que deseja fazer a vontade de Deus, independente dele.
Já a lealdade revela a postura do coração em proteger, honrar e permanecer firme com as pessoas e com a visão que Deus estabeleceu. E esses dias o Senhor tem me perguntado muito como está o meu coração a respeito do propósito, do chamado, desse tempo. E se a minha lealdade e fidelidade à visão, ao que Ele confiou, permanece a mesma. Ou se eu só estou aqui porque está sendo confortável e eu estou sendo beneficiada. E o que é fidelidade? Fidelidade é permanecer constante, firme, comprometido, independente das circunstâncias. Uma pessoa fiel cumpre o que promete, permanece quando é difícil e honra as responsabilidades. Como eu me encontro nesse quesito em que a fidelidade de Deus precisa ser visto na minha vida? Eu sou fiel quando está tudo favorável, ou a minha fidelidade, ela independe de algo estar favorável ou não. Eu chego mais cedo só porque foi me designado chegar mais cedo, ou se não fosse proposto que eu chegasse mais cedo, eu chego mesmo assim. Porque o meu compromisso não é só com uma liderança. Embora isso seja muito importante e diga muito, mas o meu compromisso é com o Senhor. Eu faço porque uma liderança pediu, ou também isso age no meu coração em servir e fazer com fidelidade, porque se Deus disse para aquele líder a respeito daquilo, é porque o Senhor está envolvido nisso, e a Ele eu devo fidelidade. Eu faço porque eu estou sendo visto, ou eu faço somente por conta de interesses particulares? Porque fidelidade não é isso. É nós permanecermos fiel, mesmo se foi o pastor que pediu, se foi o líder do departamento, porque eu entendo que eu faço parte de um corpo. E esse corpo conta comigo. Só que, acima de tudo, quem me comissionou e me chamou para essa obra foi o Senhor. Então, a fidelidade é algo que, esse tempo, no decorrer de todas essas ministrações que nós temos ouvido, eu venho hoje, depois de tudo isso, dizer que nós precisamos permanecer fiéis, que nós precisamos ser leal. Porque, às vezes, nós estamos somando só por quantidade e não por lealdade e fidelidade. Eu estou vindo só para contar um cheque, como muita gente está falando cheque. Ou, dependendo de quem está ministrando, eu vou, mas eu não vou dar muita atenção porque eu não gosto. Porque eu não vou com a cara desse ministro. Mas como o pastor colocou ele, né, ou ela, fazer o quê? Se eu sei quem vai ministrar, independente da pessoa, que Deus sabe do meu coração. Eu venho disposta a receber, porque não tem uma vez que alguém suba aqui e eu não seja edificada. Não tem. E todas as vezes, quando eu quero tentar dizer para Deus o que eu acho, porque fulano, porque ciclano, eu me lembro, Deus sabe muito melhor do que eu. Mas a minha fidelidade ao lugar que eu estou, ao trabalho onde eu estou, diz muito sobre o meu compromisso com Deus. E aí, ser pontual e responsável no trabalho é ser alguém fiel. Cumprir promessas e compromisso é de alguém que é fiel. Mas, Raibia, eu não sou passivo de repente, prometer algo e não cumprir? Sim. Mas e quando você não cumpre? O que você faz quando você não cumpre? Você deixa para lá ou você dá satisfação? Eu tenho o hábito de falar com a Yarin, todas as vezes que eu falo para ela tal coisa, assim, assim, assim. Mas se eu não cumprir, eu peço desculpa para ela.
Eu falo, Yari, desculpa, a mamãe disse que ia fazer, não deu, assim, assim. Você perdoa a mamãe? Porque isso não pode ser algo normal para nós. Seja com uma criança, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente que nós estejamos. E o Senhor tem nos alinhado nesse tempo para que nós possamos ser, de fato, uma igreja na qual Ele tem nos chamado a ser. Uma igreja não somente notável, mas uma igreja que não só exala o amor, mas uma igreja que é leal e que é fiel. Eu não posso vir para a igreja só quando eu estou bem. Só quando eu estou super abastecida e abençoada. Isso não é lealdade, isso não é fidelidade. Eu não posso vir para a igreja só quando eu estou descansada. Eu não posso vir para a igreja só quando eu acho que eu preciso receber uma palavra, porque é o ministro que eu tanto amo. Porque se não é ele, então, eu vou lá, mas eu não recebo. E o Senhor conhece os nossos corações. Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros. Ele sabe quando nós sacrificamos a nossa carne e estamos aqui em obediência à visão que nos foi confiada. Quando nós estamos tão cansados e alguém confiou algo em nossas mãos para fazer e nós fazemos. Ser fiel no casamento. Gente, um cristão que não é fiel no casamento é vergonhoso. Fidelidade ao seu cônjuge não é ele estar na sua frente somente. Porque você é leal quando ele não está, com aquilo que você está vendo nas redes sociais, com aquilo que nós nos expomos. Eu acredito que houve um pastor que ele falou assim: se uma mulher passar na minha frente e ela estiver muito sensual, ela passou a primeira vez, eu vi, foi automático. Mas se ela passou, eu olhei e foi sem querer, ok. Mas se eu virei para olhar de novo, já não foi mais surpresa. Eu me inclinei para o pecado e eu cometi adultério com a minha esposa. Porque cometer adultério ou ser infiel não tem a ver com chegar somente aos finalmente. Mas tem a ver com o coração. Tem a ver com aquilo que eu vejo. Tem a ver com aquilo que eu faço. Servir a igreja com constância, mesmo quando ninguém está vendo. Porque tem pessoas que só servem quando são vistas. A gente não pode servir só quando a gente é visto. Deus nos chamou também para os bastidores, para nós socorrermos o irmão, para nós fazermos algo por alguém que estava com uma responsabilidade num determinado departamento, e você vai lá e pega junto. Mas ele não falou o seu nome. Então você ficou triste. Por quê? Porque o seu nome não foi, citado o que você fez. E sabe, essas coisas denunciam a respeito de como está o nosso coração. Se eu estou fazendo porque realmente eu amo o Senhor, ou se eu estou fazendo porque eu quero ser visto. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre fui uma pessoa de fazer muita coisa. E eu sempre amei que fosse reconhecido tudo aquilo que eu fazia. Eu estou num lugar hoje que eu faço e eu falo assim: Senhor, eu quero fazer, não mais pelo reconhecimento, porque eu sei que o meu coração estava no lugar errado. Eu quero fazer porque o Senhor me confiou a fazer. Eu quero fazer porque o Senhor acredita que eu posso fazer isso. Eu quero fazer porque isso faz parte do corpo de Cristo. Eu estou aqui, eu preciso me mover. Sabe, quantas vezes nós temos do Espírito Santo as estratégias para algo que nós não saberíamos como fazer de forma alguma. Não é só o Senhor que deve ser fiel a nós, nós precisamos ser fiel ao Senhor. Porque quando é algo que eu já sei fazer, é muito mais fácil, só que isso não tira o nosso relacionamento com o nosso Pai, de nós envolvermos Ele em algo que nós sabemos fazer.
Porque tudo que nós fazemos como filhos precisa estar envolvido, o Senhor precisa estar envolvido conosco. Não só para que dê certo, porque tem coisas que nós vamos fazer, não vai aparentemente dar certo naquele momento. Mas lá na frente nós vamos colher frutos de uma obediência a respeito do que Deus confiou a nós. Amém? E ele fala sobre, aqui também eu fiz algumas anotações sobre o que é ser leal. Lealdade é fidelidade acompanhada de honra e proteção. Uma pessoa leal não trai relacionamentos, não fala contra aqueles que confiam e os protege, como uma visão de um ministério em unidade e um projeto que está sendo feito. Proteger a reputação de alguém na ausência dessa pessoa. Lealdade significa proteger a reputação de alguém também, quando ela não está presente. Não participar de críticas desconstrutivas e que o outro não está ali. Defender a unidade quando você faz parte de uma empresa e tem uma visão, ou até mesmo de uma igreja. E vamos voltar agora para a nossa família local. Quantos de nós, eu não preciso que você levante a mão, não, mas quantos de nós servem em 3 departamentos aqui? Quantos de nós servem em 4 departamentos? Ah, Raibe, agora você vai falar de quantidade, né? É porque todos esses departamentos precisam de pessoas servindo neles. Na verdade, são trabalhadores. Nós estamos trabalhando para o reino. Ah, mas eu já servi muito em igrejas. Agora eu estou em outra fase. E o corpo aqui está precisando de você, e mesmo assim você ainda está nessa outra fase. E o Senhor precisando de você, e você está nessa outra fase. E o Senhor precisando de você nesse departamento, e você não quer ir. Lealdade à visão. Eu não estou ali porque eu sou muito boa naquele lugar. Eu não estou ali porque eu sei tudo sobre aquele lugar. Eu não estou naquele cargo porque eu sei tudo sobre aquele cargo. Talvez agora você já saiba, mas quando você entrou, você não sabia. Nós precisamos sermos leal à visão que o Senhor confiou a este lugar. Nós precisamos entender que eu não sirvo somente no lugar onde eu sei que eu acho que é melhor para mim e que eu deva servir ali. Porque se eu sirvo ao Senhor somente por conveniência, eu faço a mesma coisa nos lugares onde eu estou. Embora seja muito bom, amém? É maravilhoso ver o Ministério de Louvor, né? Eles são maravilhosos, né? Mas quantos de vocês sabem que a maioria deles estão em vários de outros departamentos? Que eles se desdobram. Eu sei que alguns estão em alguns departamentos porque o Senhor chamou essas pessoas. Elas não queriam estar lá. Mas o Senhor encontrou nelas o coração onde elas não fazem somente o que elas querem. Elas entenderam que precisam fazer para ajudar o corpo. Porque senão o corpo fica atrofiado e sobrecarregado. Não é isso, Suzy? Porque se tornaria mais leve se mais pessoas estivessem sendo leal a esta visão. Seja servindo nos bastidores, seja servindo num lugar onde você é visto, mas eu sou leal à visão. Aleluia! E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção foi, eu fui lá para o livro de Ruth, do 1 ao 16, eu não vou ler, mas eu vou só falar, mas se quiser colocar, pode colocar. Ruth foi uma mulher leal, porque ela ficou com Noemi, não foi por conveniência. Ela sabia que ela não poderia mais dar filhos para ela. Ela sabia que ela não tinha como fazer algo que fosse favorável para ela. E mesmo ela sendo mandada embora para seguir a vida dela e ir para outro lugar,
Ruth foi leal. E ela falou uma frase, que é a frase que foi para o meu casamento, né? Eu vou abrir lá. Aleluia. E ela diz o seguinte: está lá no livro Ruth 1:16. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, hein? Amém. Aleluia. Estou chegando, gente, estou chegando. Ruth 1:16, que diz o seguinte: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que repousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha o nível de lealdade dessa mulher. Não havia benefício algum mais, mas ela decidiu ser leal. Mas por conta da lealdade dela, a gente vê lá na frente que ela achou graça diante de um familiar de Noemi, e por conta disso ela foi agraciada, a sua história foi toda mudada. Amém? Então Ruth demonstrou lealdade ao decidir permanecer com Noemi, e isso contou muito para o que iria acontecer na vida dela. Nós vemos também no livro de 1 Samuel 20 sobre a amizade de Jonatas e Davi. Se você quiser ler depois também 2 Samuel, porque vai falar de Mefibosete. Nós vemos a fidelidade, a lealdade de Jonatas a Davi. E sabe o que é interessante? Quando você lê toda a história, Jonatas, ele não foi infiel ao pai dele também, tanto que ele morre junto com o pai na guerra, mas ele foi leal a Davi, porque ele não negociou a unção que ele sabia que estava sobre a vida de Davi. Ele sabia e tinha a convicção de que Deus tinha levantado Davi, mas ele também tinha respeito ao pai dele. Então ele foi leal a Davi, mas ele não deixou também de honrar e respeitar o seu pai. Quando eu estava lendo, eu falei assim: meu Deus, como esse homem conseguiu fazer isso? Ele foi leal a Davi, mas ele foi um bom filho ao seu pai. O caráter dele era tão convicto com relação ao que Deus tinha, ao compromisso que ele tinha com Deus, que ele lutou junto com o pai dele, morreu, mas ele permaneceu sendo leal até o último momento dele com Davi. Então aquilo que ele podia fazer por ele fez. E aí Davi fez uma promessa por conta da lealdade dele. E aí é quando a gente vê lá em 2 Samuel, quando ele manda buscar Mefibosete, uma lealdade que gerou, né, um filho que não tinha as pernas, passando necessidade, mas a lealdade dele para com Davi trouxe o filho dele a sentar-se à mesa junto com o rei. Porque foi exatamente isso que Davi fez. Trouxe Mefibosete para a mesa do rei, e lá ele tomava café com ele. A sua lealdade, a lealdade de um homem e a lealdade de uma mulher leva para as próximas gerações uma história legal. Aleluia, glória a Deus. Fidelidade é para permanecer quando a emoção acaba. Quando o outro não tem muito o que te oferecer
fidelidade permanece. Aleluia. Lealdade é proteger a visão, mesmo quando ninguém está olhando. Eu não posso ser leal com o pastor ou a família pastoral quando eles estão na minha frente, quando eles confiaram algo para me fazer. Eu posso ir para qualquer lugar onde eu estiver. Eu preciso ser leal. Eu sei que às vezes nós gostamos e amamos alguns ministros, isso é lícito. Mas não honrar o pastor dessa igreja, não assistir no mínimo as ministrações que são pregadas que ele pede, a gente não está sendo fiel. Se eu ouço muito mais ministrações de outros lugares e não daqui, eu não estou sendo leal e nem fiel à visão. Porque se o líder desse lugar eu o reconheço como meu pastor, por que eu vou ser pastoreado em outro lugar? Isso não é lealdade. Eu não estou sendo leal ao líder do meu departamento quando aquilo que eu não acho, que eu não concordo, eu vou falar para outros e minar o coração das pessoas. Sabe, queridos, quando tem algo que está me incomodando muito, eu falo a palavra incomodar porque a gente se sente incomodado com algumas coisas, né? Ah, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, né? A gente precisa ir até o Senhor. Porque se a liderança dessa igreja colocou alguém na posição que colocou, quem vai prestar conta é ela. E eu e você só devemos agarrar e pegar junto com a pessoa. Mas a pessoa não sabe muito, mas isso, aquilo, outro. Não é isso que está em jogo. É a nossa lealdade de dizer, eu sou o primeiro que vou aplaudir, que vou dizer assim, vai dar certo, amém, já deu certo. Eu vou orar, vou torcer para que aquilo aconteça da melhor forma possível e não do jeito que eu quero. Porque se eu tiver alguma coisa que eu não concordo, eu vou falar com o Senhor. Ou por que eu não vou falar com a minha própria liderança? Por que eu não chego para eles e falo? Essa igreja tem um pastor. Eu sei que nós temos um pastor auxiliar, mas o pastor da igreja local é o Felipe. Você pode amar o pastorzinho, eu sei que ele é maravilhoso. Eu amo a vida dele, como ele me ensina muito. Mas eu não posso inverter. Eu não posso colocar uma liderança no lugar da outra que não é. Auxiliar tem uma posição e é muito importante, mas o presidente tem outra. O vice tem outra. É importante, é. O presidente desse ministério, ele tem uma posição. A secretaria que trabalha com ele são importantes, mas ele lidera. Então não se trata de eu gostar, se trata de eu ser leal. Eu amo a ministração dessa pessoa, mas eu sou leal ao meu pastor. Porque é ele que Deus colocou acima da minha vida, no quesito de me pastorear. Eu não vou pegar conselhos com outros pastores, com outros ministros, de outros lugares. Eu não vou ser pastoreada pelos outros, porque eu já tenho um pastor. Porque se eu faço isso, por que eu não vou então para esse lugar? Já que esse outro é tão bom, por que eu não vou para lá? Já que essa pastora que eu considero como pastora é tão boa, por que eu não vou para lá? Por que eu não falo a verdade? Não concordo com a sua liderança, vou sair. Porque eu estou sendo desleal. Eu estou sendo infiel. Sabe, hoje nós temos uma liderança de casal. Eu não sei você, eu desejava ter uma liderança de casais. Mas será que nós temos orado pela vida dele? O quanto nós deveríamos orar?
Porque a sensação que eu tenho é que existe uma pressão agora sobre a vida deles. Porque agora eles tomaram uma responsabilidade de famílias na mão deles. Estou mentindo, Ricardo? A pressão parece que deu uma... Não sei o que está acontecendo, mas o negócio aqui... Cadê a nossa lealdade daquilo que nós desejávamos tanto, de estarmos cobrindo a vida deles de oração? Ah, mas eu amo a outra pessoa que trabalha com eles. Eu gosto mais do... Ai, não sei, sabe? É porque eles, isso, aquilo, outro. Não! Eu sou grata ao Senhor pela vida deles. Foram eles que foram levantados. E eu vou me alegrar pela vida dele, eu vou orar pela vida deles, para que o Senhor traga direção, sabedoria. Porque, querido, cuidar de famílias é muito B.O. Cuidar de uma igreja não é fácil. Está todo mundo aqui dizendo amém, sorrindo, mas na cabecinha de muita gente aqui está um monte de coisa. E você sabe disso. Até mesmo dizendo, lá vem ela falar isso, porque ela sempre quer puxar a sardinha, parece para o lado do pastor. Querido, se eu estiver mentindo, o Senhor vai me pegar. Se eu não estiver sendo quem eu estou sendo aqui, eu vou prestar contas. Da mesma forma que você. Se eu estou sendo desleal uma hora, isso vai ser contado. Isso vai ser exposto. Eu não posso amar mais outro pastor do que o meu pastor. Ai, Raiva, você está exagerando. Então vá para o outro pastoreio que você ama mais. Porque nós não estamos sendo leais. Como eu posso estar num lugar, dizer que eu sou ovelha dessa pessoa, mas eu não ando com fidelidade, com lealdade? E sabe, queridos, quando o pastor estava ministrando aqui, é como se eu fosse sendo colocada naquele momento no lugar dele. Quando ele chama você para algo, ele não pode contar com você. Quando você vai para outros lugares e aquele lugar você aplaude mais aquelas pessoas do que o lugar onde você está. Quando nós consideramos muito mais outros ministros, outros pastores, e não consideramos a visão que foi estabelecida para esse lugar. E eu fiquei ali pensando, e o Senhor falou assim, pois é, Raiva, você viajou, foi muito bom, né? Mas você queria ficar viajando, não queria? Falei, eu queria. Pois é. Só que eu não te fiz para ficar viajando assim, de molezinha. É bom por um tempo, mas por muito tempo não. Você gostou de algumas coisas, não gostou? Eu falei, gostei. Pois é. Você poderia ter feito mais coisas com aquele tempo que eu dei para você. Com o recurso que eu dei para você. Você não foi tão fiel. E a gente não ora, Senhor, manda mais recursos para que eu possa fazer mais coisas. Para a igreja local. Para o reino de Deus. E quando chega, aí fala, então, tem isso para pagar, tem isso para fazer, tem isso para aquilo outro, tem nanananá, tem nanananá. Será que o meu pastor está precisando de alguma coisa? Senhor, ele está precisando? Será que o meu líder do meu departamento, será que ele não está necessitado de algo? Sabe, muita coisa domingo o Senhor falou comigo. E eu não sabia exatamente o que eu iria ministrar, eu achava que eu ia ministrar sobre honra. E hoje eu vejo que o Senhor, Ele quer nos colocar em um lugar onde eu preciso saber até que ponto eu estou mesmo firmada nessa visão. Até que ponto, de fato, o meu coração está nesse lugar, está nessa igreja, está com essa liderança. O apóstolo Paulo, ele também permaneceu fiel àquilo que Deus confiou a ele. Tanto que nós vimos lá em 2 Timóteo 4,7, que ele diz o seguinte, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E a vida de Paulo não foi fácil.
Ele poderia ter negociado com muitas coisas. Mas quando ele teve que lidar com a própria carne dele, ele colocou a carne dele no lugar. Ele foi reclamar para Deus sobre o espinho na carne. Mas ele não deixou de cumprir o propósito dele. E ele voltou para várias igrejas para ministrar a mesma coisa, sabendo que eles não estavam nem aí para eles. Ele foi leal à palavra. Ele foi leal à missão. Eu sou leal ao ponto de que, se eu receber mesmo uma proposta melhor, eu não vou aceitar. Eu estou indo conforme a onda, ou eu estou indo conforme a instrução que o Senhor está me dando? Eu estou fazendo conforme a circunstância que vai me chegando, ou eu paro para pensar e saber que o que eu estou fazendo é importante, como eu estou fazendo também é importante, e porque eu estou fazendo é mais importante ainda. E para quem eu estou fazendo? Aleluia! Aleluia! Então, nós precisamos ser constantes. Nós precisamos honrar e respeitar a visão e a liderança que Deus confiou na nossa vida. Proteger a visão é guardar, é correr com ela, é compartilhar essa visão. No livro de Timóteo, ele fala sobre quando Moisés se ausentou e deixou Arão. Eu vou ler aqui, que é bem interessante, no livro. Diz assim, no versículo 24, Arão tenta convencer Moisés do bezerro que tinha feito, sozinho. Ele queria dizer para Moisés que ele não fez o bezerro, que tipo assim, foi jogado o ouro lá e pum, apareceu o bezerro. Olha! Arão havia somente recebido o ouro e jogou no fogo. Puf, saiu o bezerro. Arão nunca assumiu a sua responsabilidade por seus atos. Naquela situação, ele abriu mão do seu direito de líder e optou por ser aquele que culpa os outros. Arão não estava firmado na visão que Moisés tinha dado para ele. E na primeira oportunidade, ele cedeu às pressões do povo. Para agradar o povo, será? Ele culpou o povo por um comportamento quando, de fato, ele era culpado por não ter feito o seu trabalho. O próximo versículo diz que Moisés viu que o povo estava desenfreado. A consequência das instruções de Arão, ou daquilo que ele fez, gerou um povo desenfreado. Arão tinha deixado fora do controle aquele povo, tendo se tornado objeto de riso para os inimigos. É lamentável que a visão de Deus, que Deus dera a Moisés, não tenha sido criado raízes no povo ou em Arão, o escolhido para representar Moisés. Agora nós temos discipulados. E foi outra coisa que Deus falou comigo. Não é a nossa igrejinha. Não são as minhas ovelhas. Elas permanecem sendo ovelhas de quem? Aquelas pessoas que estão lá vão ser cuidadas, alimentadas, mas elas não são nossas ovelhas. E eu não posso trazer para mim como aprisco e querer cuidar delas como se elas fossem minhas, mas com a responsabilidade de que alguém me confiou essas vidas. Então, Arão aqui, ele não estava com a visão, mas ele também quis agradar o povo e também não assumiu o seu erro. Porque eu não sei o que é pior, é você pecar e ainda não assumir o seu pecado. Você está pecando, o seu pecado ainda foi visto, você foi exposto, e ainda você quer dar desculpas por conta daquilo. Foi exatamente isso que ele fez. Por que eu não assumo? Olha, eu estou assim assado, pastor. Olha, líder, eu estou assim assado.
Ora comigo, me ajuda. Às vezes você não fala, mas como líder a gente sabe que você não está você não é submisso àquela visão, àquele departamento. E o livro de Timóteo, ele fala assim, quão difícil é trabalhar com pessoas cujo coração delas não estão em servir ao reino, estão a servir às suas próprias vontades. Quão difícil são pessoas que não são saudáveis, que destrói um rebanho. Quão difícil é lidar com pessoas que elas se acham tão autossuficientes, tão melhor que a sua própria liderança, que elas começam a competir. E ele fala assim, não trate o lugar que o seu pastor confiou, a sua liderança confiou a você, o púlpito ou qualquer departamento de qualquer jeito, porque se ele confiou a você, ele sabe que você é capaz. E ele confiou vidas a você. Da mesma forma os discipulados, da mesma forma os departamentos onde nós estamos. Nós somos ovelhas de um pastor. E a esse pastor nós devemos honrar a vida dele. Se eu estou em uma empresa e eu não concordo mais com isso, eu preciso sair desse lugar. Ou eu preciso chegar até a pessoa que é responsável e falar, porque eu não vou mais somar com aquele lugar. Porque eu não estarei sendo leal, eu não estarei sendo fiel, não só àquela empresa, mas eu não estarei sendo fiel ao Senhor. Fidelidade é permanecer firme nas responsabilidades e compromisso. Lealdade é proteger, honrar e permanecer alinhado com aquilo que Deus estabeleceu. Uma igreja forte é construída por pessoas fiéis a Deus e leais à visão. Eu vou ler de novo. Uma igreja forte é construída por pessoas fiéis a Deus e leais à visão. Nós estamos num tempo de expansão. Nós estamos em um tempo de crescimento. E nós não podemos ser alguém desleal. Nós não podemos ser alguém infiel. Querido, porque se nós não estamos, de fato, aliançados com essa visão, nós precisamos sair. Porque duro vai ser depois você disseminar fofoca, contenda, motim, que isso é do inferno. Amém. Ou até mesmo você não fala, você não faz, mas você também não ajuda. Você não fala, você não compartilha algo errado, mas você também não contribui, porque você não quer o avanço daquela pessoa. E o corpo está ficando atrofiado, o corpo está perecendo, porque eu não estou fazendo. Aleluia. Aleluia. Ser fiel é ser constante. Sempre. Eu não estou bem, eu sou fiel. O dia está ruim, eu sou fiel. Estou muito cansada, eu sou fiel. Eu estou com dor, eu vou permanecer fiel. Está muito atarefado o meu dia, eu vou permanecer fiel à visão. Não está fácil. Não está sendo fácil lidar com esse departamento. É muito difícil, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor confiou a mim. E é o Senhor que me dá as estratégias. Aleluia. Agora, eu não posso ser inconstante. Me coloca na escala. Agora não me coloca na escala. Me coloca na escala. Agora não me coloca na escala. Agora eu vou para o departamento. Agora eu não vou para o departamento, porque eu não estou bem. Agora eu não vou para esse, porque quem está liderando é essa pessoa. Não estou afim agora. Eu vou fazer isso porque é uma pessoa que eu amo muito. Nossa, eu admiro essa pessoa, isso, aquilo, outro. Mas então é esses aí, não vou fazer não. Eu quero que o trabalho dele seja mais difícil mesmo. Porque ele não é a pessoa que está lá e vai e faz, não diz que faz, que ajuda o pastor, que o pastor pode contar com ele, então quero ver. Então vai lá. Isso não é ser fiel à visão. Isso não é ser leal como corpo.
Eu não faço somente quando eu estou bem. E entendam, amém? Você não tem que fazer algo por força e nem por violência. Você não tem que fazer somente porque você está ouvindo uma palavra. Você tem que fazer porque você é leal ao Senhor. Você tem que fazer porque você é fiel a Deus. E nós não fazemos somente quando nós estamos bem. Eu tenho a certeza que se eu conversar com vários professores do DI, quantos desafios eles enfrentaram? E vão enfrentar ainda. Quantas coisas tem que se lidar dentro de uma salinha? Porque, aparentemente, as crianças só estão lá em cima. Elas não estão só lá em cima. Nós temos que lidar com pressões que acontecem no lar delas. Nós temos que lidar com as emoções das crianças que estão lá em cima. E as nossas? Quando nós não estamos bem? Como é que nós fazemos? Nós oramos e vamos lá e cumprimos aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos para fazer. Ah, Raibe, é errado eu sair se eu estiver... Não, não é errado. Mas será que eu estou saindo com o propósito certo mesmo? Será que eu estou me ausentando quando realmente é necessário? Porque eu entendo que de tempos em tempos a gente precisa checar a rota, para que nós não vamos para um lugar que vai nos levar fora do propósito de Deus. Mas sabe aquela coisa, e agora eu vou, agora eu não vou, agora eu vou, agora eu não vou, eu estou bem, eu vou, agora eu não estou bem, eu não vou. Vamos nos tratar então. Vamos localizar o nosso coração. Eu estou fazendo para o Senhor, estou fazendo conforme as minhas emoções, conforme o meu achismo, conforme a minha necessidade. Porque ser leal é independente do tempo, está chovendo, eu venho para a igreja. Se eu dormir ontem 4 horas da manhã, eu vou estar aqui no culto. Isso é ser leal. Se eu dormir 5 horas da manhã, se eu nem dormir, mas amanhã é culto, agora a carne você vai ficar acordada, porque você ficou acordada a madrugada toda, mas você vai estar no culto. Porque eu preciso, juntamente com os meus irmãos, cultuar o Senhor. E eu preciso estar no corpo, porque fora do corpo, eu sou uma presa muito fácil. Fora do corpo, eu não vou crescer saudavelmente. Fora do corpo, eu não vou me fortalecer. Fora do corpo, eu não vou cumprir com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Aleluia! Mas eu quero finalizar também com alguém que foi muito fiel. Que está lá em Filipenses 2, no capítulo 8. Esse daí nem se fala, meu Deus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus foi o nosso maior exemplo de fidelidade e lealdade. Mesmo em meio a sendo traído, esbofeteado, apanhar como ele apanhou, ele tinha uma visão, ele tinha um propósito, e ele não negociou com isso. Ainda que no Getsêmani nós tenhamos visto Jesus, como eu e você em algumas situações, cansado, fadigado, moído, mas nem se compara com ele. Ai, Senhor, se fosse possível, pede para o pastor chamar outro. É sério, hoje, pastor, hoje, Deus, sério, hoje, Deus, eu estou na medida. Então, irmão, posso contar com você? Aí o Senhor, diga que sim. Pode. Meu Deus, para que eu fui dizer isso, meu Pai? Justo agora. Se for possível, passa-se de mim esse cálice. Mas se não for, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Olha, Senhor, realmente, eu estou aqui muito cansada. Eu já ia até pedir licença para o Senhor para ficar um ano sabático. Porque o Senhor sabe como foi o meu ano. Aí o Senhor
para cuidar do discipulado. Quinzenalmente, vidas, mas, sério? Amém, Senhor. Porque é o Senhor que me capacita, é o Senhor que me dá estratégia, é o Senhor que me fortalece para esse tempo. E tudo vai bem, porque não vou fazer sozinho. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra, eu tenho a minha liderança que confiou a mim. E já deu tudo certo, moído lá, acabado. Mas eu estou ali, eu vou fazer. Jesus foi para a cruz, e nós sabemos a história, como ele foi para a cruz. E ele pôde dizer ali, está consumado, para que eu e você pudéssemos ser alcançados por essa verdade. Jesus, ele foi fiel a Deus, mas ele também foi fiel a nós. Porque se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos o Espírito Santo. Ele foi leal. Ele foi fiel à visão. E hoje o Senhor nos chama a sermos leal e fiel à visão. Como família, dentro dos nossos lares, na empresa onde nós estamos e na nossa igreja local. Aos nossos líderes e aos nossos liderados. Sejamos fiéis, sejamos leais. Você pode ficar de pé, por gentileza. O Ministério de Música pode subir, por favor. E eu queria tanto falar com o pastor antes, né, de eu subir aqui, mas... Amém, glória a Deus. Ai, meu pastor, quando o Senhor ministrou domingo, foi como se algo fizesse assim dentro de mim. E o Senhor não ouviu o meu áudio. Não, mas é da semana passada, não é de agora, não. Porque tem coisas que eu não estou sendo leal. Tem coisas que eu não estou sendo fiel. E eu não sei você. O Deus contar conosco, não é só uma palavra. Ser leal é muito mais do que fazer só por fazer. Ou pensar, eu vou fazer porque não tem ninguém para fazer. Mas sabe, querido, se o Senhor confiou a nós, nós precisamos ser leal. Se você não leu esse livro, nós fomos orientados a ler. Aleluia. Feche seus olhos, por gentileza. Aleluia. Sabe, eu não vejo essa noite como somente uma noite de nós alinharmos a visão e aquilo que Deus confiou a nós. No que diz respeito à empresa, à família. Que nós possamos agora, nesse momento, pensar sobre essas coisas. Se eu estou sendo leal, se eu estou sendo fiel à minha família, ao meu cônjuge. Se eu estou sendo fiel ao chamado que Deus confiou a mim. Se eu estou sendo leal e fiel ao departamento onde eu estou fazendo parte, onde eu decidi fazer parte desse departamento. Se eu estou sendo leal e fiel à visão dessa igreja. Se eu de fato sou uma ovelha. Porque aqui tem um pastor, mas eu sou ovelha. Eu estou sendo ovelha. Eu estou de fato reconhecendo. Porque ainda que nós não reconheçamos, existe um pastor nessa igreja. Aleluia. 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 Eu estou sendo fiel e leal aos meus irmãos nesse lugar.
quanto que eu me importo um com o outro, quanto nós nos importamos um com os outros. Sabe, quando o pastor fez aquela pergunta que eu li para vocês no começo, e aí depois ele fala sobre a questão do valor, ele disse: isso é muito sério. O que me assusta é ter tantas pessoas dentro das igrejas perdidas, sem uma visão, sem uma certeza do porquê está ali, do que está fazendo. E sabe, eu também me assustei, porque eu falei assim: Senhor, peraí, eu comecei a pensar, eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso, eu tenho a certeza de que o meu tempo, e esse tempo é aqui em Osasco, o departamento infantil, Senhor, eu creio. Sabe, eu comecei a me fazer essas perguntas começaram a ser feitas, eu comecei a fazer essas perguntas e eu comecei a responder, e o Senhor responde. Eu fiquei muito séria com relação a isso, porque isso foi muito forte para mim. Mas então, se nós somos leal e fiel à visão que nós dizemos que somos, nós precisamos estar como corpo fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Não devemos sobrecarregar o corpo, nós devemos fazer com que o corpo funcione. E ele funciona comigo e com você, cada um fazendo a sua parte, sendo leal a Deus, fiel a Deus, leal à visão, leal a nós estarmos aqui nessa igreja, leal aos líderes que foram levantados. Sabe, Senhor, eu não quero ser aquela pessoa que negocia, que o meu chamado tem um preço, que é negociável fazer ou não fazer. Aleluia, aleluia. Eu não quero somente dizer que eu amo a visão, que eu amo esse lugar, porque o Senhor sabe que eu amo essa igreja. E que às vezes eu fico pensando, quando eu sair daqui e for para outro lugar que o Senhor vai nos enviar, eu falo: Senhor, me dê no mínimo o pastor que eu tenho aqui, porque eu sei o que o Senhor fez na minha casa, na minha vida, ao me submeter à visão, aos conselhos. Eu não estou aqui por mim mesma, mas alguém, Senhor, confiou e viu algo em mim que eu não estava vendo. E eu sou muito grata, Senhor. Eu sempre falo isso para o Senhor. Quando eu falo que essa igreja é minha segunda casa, eu amo estar aqui, porque eu já vim para cá acabada, quebrada, e o Senhor me levantou. Parecia que tudo não tinha mais jeito, e quando eu cheguei aqui, óleo fresco, refrigério, força. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Eu não quero ser desleal. Eu não quero ser infiel, Pai. Eu quero estar com meu coração sempre pronto a ser corrigida. Eu quero ter sempre um coração ensinável. Eu não quero achar que as minhas forças podem fazer quando é o Senhor quem faz através de mim. Eu quero que o Senhor possa confiar em mim até o último dia da minha jornada. Pai, obrigada por essa igreja. Obrigada, Senhor, por esse lugar.
porque eu já estive em muitos lugares e eu sei o que nós temos. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço por uma noite em que os nossos corações estão sendo alinhados, onde nós estamos nos perguntando sobre o quão somos leal e fiel ao Senhor, a visão, a este lugar, a nossa família. Aleluia, Pai. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Não perca esse momento. Aleluia. Aleluia. Aproveite esse momento. Sabe, se abra com o seu Pai. É tão bom nós termos um Pai que em meio ao nosso caos Ele nos ouve. Em meio à nossa infidelidade e nós nos abrimos para Ele, Ele nos ouve. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Que sejamos leais. Que sejamos fiel com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Com todos aqueles que o Senhor confiou a nós, mas também que sejamos fiel e leal à visão deste lugar, que nós corramos junto com a liderança e que o corpo funcione perfeitamente, cada um no seu devido lugar, em nome de Jesus.